Nesse webinar, nós vamos tratar da tecnologia RFID. Para quem quiser saber mais sobre RFID, entrem no site rfidmoura.com.br. Nós também temos um blog com matérias de RFID, vários cases estão postados lá dentro desse blog. Nós temos um Twitter que colocamos todas as novidades do RFID relativos à Moura Informática. E dentro do nosso canal do YouTube temos os vídeos de RFID das ferramentas que nós estamos criando. E a radiofrequência veio para substituir o código de barras, porque ela traz muitas novidades. O RFID ele vem para substituir, mas só que não quer dizer que o código de barras vai acabar. Ele vai continuar funcionando, mas o código de barras vai ficar meio que de lado. Primeiro, olhem aqui como é lido um código de barras. Você tem um equipamento leitor que você tem que chegar perto do código de barras e fazer a leitura. Então, a distância que você faz essa leitura é de cerca o quê? De 10 centímetros, 20 centímetros. Com a tecnologia RFID, você vai conseguir ler uma etiqueta a 6 metros de distância. Para um código de barras, para você conseguir ler ele, você tem que sempre apontar o raio na mesma orientação que o código de barras. Então aqui esse código de barras está na horizontal, o leitor também tem que estar na horizontal. Na tecnologia de RFID, você pode ter várias etiquetas em qualquer posição que essa antena RFID vai conseguir ler. Aqui eu estou demonstrando um leitor de código de barras lendo 2 vezes o código de barras. No RFID, quando você faz uma leitura de uma etiqueta, o sistema pode até ler 2 vezes, 5, 10, 20, não importa. Mas só que na hora que a gente vai obter essa informação do que foi lido, ele é lido apenas uma vez. Se você tiver uma caixa e dentro dessa caixa tiver etiquetas RFID, uma antena RFID vai conseguir ler todas as etiquetas que estiverem lá dentro da caixa. O RFID é uma tecnologia de radiofrequência que ela consegue ultrapassar alguns materiais. Por exemplo, se essa caixa é de papelão, tranquilamente ela vai passar. Também temos aqui uma grande capacidade de armazenamento. O código de barras, vocês só gravam números, né? Então ele tem uma quantidade limitada de informação. O RFID tem várias memórias lá dentro, ou seja, a capacidade é muito maior de informação que um código de barras. E um detalhe importante, na questão de pirataria, nunca uma etiqueta vai ser uma igual à outra. E para fazer essa identificação, ao invés do código de barras, nós utilizamos etiquetas RFID. Então temos etiquetas de metal. Eu tenho que utilizar esse tipo de etiqueta nesse caso. Se eu tentar usar uma outra etiqueta, eu não vou conseguir fazer funcionar. Aqui está a etiqueta resinada, que ela envolve uma etiqueta e com isso eu consigo ter uma etiqueta protegida contra a água e a poeira. Temos etiquetas de lavanderia e ela tem a grande capacidade de ser colocada em alta temperatura. Você vai colocar em toalha, em fronha. Quando você manda a fronha para lavar, essa fronha vai ficar dentro de uma máquina de lavar e às vezes eles colocam a água em alta temperatura. Então você precisa de uma etiqueta que tenha essa capacidade de ser resistente a esse ambiente. Eu tenho aqui uma etiqueta de joia. Vocês podem perceber que ela é bem pequena. E aí ela tem aqui um bracinho. Esse bracinho eu posso colocar envolvendo a joia. Tem uma etiqueta específica para a roupa quando eu quero costurar ela. Ela é feita de um material mais resistente, que aí a pessoa vai pegar aqui na borda, colocar a etiqueta dentro da camiseta, da calça e fazer a costura dessa etiqueta RFID.
Nós temos essas duas etiquetas aqui para também alta temperatura. Eu tenho um exemplo aqui que ela é colocada em pneus para fazer o rastreamento de caminhões. E nós temos outros tipos de etiquetas que eu digo que é para uso geral, são as etiquetas mais baratas, porque ela não tem camadas protetoras. Como, por exemplo, aqui eu tenho a etiqueta mais comum do mercado, que é a etiqueta Belt. Cada etiqueta ela tem um modelo, tem um nome, e eu tenho vários tipos para cada especificação. Se eu quero uma etiqueta de ler melhor no ambiente, eu vou usar uma Dogbone. Ela tem a característica, se você comparar com a etiqueta Belt, a antena dela aqui, ó, essa parte cinza, ela é maior, ou seja, a possibilidade de leitura dela vai ser muito maior. Diferente dessa daqui, ela é super pequena e ela é aplicada, por exemplo, em remédios. Então, para vocês terem uma ideia, para cada tipo de produto que eu vou colocar uma etiqueta, eu tenho que ver qual é a melhor no meu cenário. Essas etiquetas aqui, nós estamos falando com a tecnologia RFID UHF. Vocês vão perceber que no mercado tem outros tipos de etiqueta RFID, como, por exemplo, NFC, LF e HF. Tomem muito cuidado. Uma etiqueta NFC não funciona no ambiente de UHF. Mesma coisa, a LF não vai funcionar, a HF não vai funcionar. E aqui eu coloquei uma grade mostrando quais são os tipos de etiquetas que funcionam em cada material. Então vamos lá. Aquelas etiquetas que eu falei de usos gerais, que são essa daqui, ó, etiquetas para outras aplicações. Essas etiquetas, elas não vão funcionar no metal e não vão funcionar no líquido. Vão funcionar em plástico, funcionam bem em madeira, funcionam bem em tecido e em alta temperatura vai destruir a etiqueta. Olha aqui o que acontece com a etiqueta de metal. A etiqueta de metal ela vai funcionar para o metal. Existe a possibilidade de funcionar a etiqueta de metal no líquido, tá? Tomem muito cuidado, isso não é uma regra. E isso quem vai falar se funciona ou não é o fabricante da etiqueta. Em plástico, em madeira, em tecido, essa etiqueta de metal vai funcionar também tranquilamente. E a etiqueta de alta temperatura também vai destruir ela. De lavanderia, então, ela tem a capacidade de funcionar em alta temperatura. A de joia, ela vai funcionar em metal, mas com uma ressalva. Se eu colar a etiqueta na joia, não vai funcionar em cima do metal. Por isso tem aquele bracinho que eu falei, ó. Esse bracinho aqui é o que vai estar em contato com o metal. Nesse caso, não vai ter interferência de leitura. A etiqueta de roupa só vai funcionar em plástico, madeira e no tecido. E a vulcanizada, por ela ter aquela resistência, ela vai funcionar em altas temperaturas. E aqui eu dei vários exemplos para vocês utilizando a etiqueta Belt, que está aqui em cima. Ó. Então aqui, o que não funciona? Se eu pegar uma etiqueta e colar nessa lata de óleo aqui, não vai funcionar. Se eu colocar numa panela, ela é de metal, não vai funcionar. Se eu pegar e colocar aqui ó, num refrigerante que tem líquido, não vai funcionar, porque está aqui ó, envolvendo todo o líquido. Se eu pôr em caixinhas, por exemplo, de leite ou de suco, não vai funcionar também. Poxa, Thales, mas é papelão. Tudo bem, é papelão, só que atrás do papelão possui metal. E mesmo sendo atrás do papelão, não vai funcionar. Aqui eu também coloquei num computador. Vocês podem perceber aqui que a etiqueta está num local que é o metal. Também não vai funcionar. Agora vamos para a parte que funciona. Coloquei aqui uma etiqueta no tecido. Vai funcionar tranquilamente. Coloquei aqui, ó, olha aqui em cima. Coloquei nessa parte do copinho, na parte da tampa. Vai funcionar. Porque essa tampa ela é de plástico. E ela não está
tão perto de um metal. Pode até estar perto de um metal, que seria aqui na parte de baixo, mas como possui uma distância do metal, a etiqueta funciona. Olha que interessante aqui que eu fiz também no computador. Aqui nessa parte aqui da frente, ela é de plástico e ela lê. Só tomem cuidado. Tudo isso é questão de teste, tá? Não quer dizer que eu coloque em qualquer computador numa parte plástica vai funcionar a etiqueta. Tem que sempre fazer um teste. Coloquei uma etiqueta aqui no telefone, coloquei aqui num papelão de um produto, numa caixa de bombons. Olha que interessante, eu coloquei aqui numa garrafinha de refrigerante também, só que a garrafa não está totalmente cheia. A etiqueta está aqui na parte de cima, onde não tem o líquido. Desse jeito vai funcionar. Coloquei uma etiqueta dentro do chapéu. Tranquilo, vai funcionar. Só que acontece o seguinte, pessoal. Olha um detalhe importante. Um jeito que não funcionaria no chapéu. Se eu colocasse a cabeça aqui dentro. A etiqueta vai entrar em contato com a minha cabeça. Nosso corpo é feito de água. Ou seja, a água do nosso corpo vai influenciar na leitura da etiqueta RFID. Ou seja, não vai ler a etiqueta. E para a gente definir o produto que está dentro da etiqueta RFID, é o código de barras do produto. Então eu já tenho essa camiseta aqui com o código de barras. Mas a etiqueta RFID, quando ela é lida, se eu tenho dois produtos idênticos com o mesmo código de etiqueta, ele vai ler só uma vez. Por isso, eu criei um campo de numeração sequencial, ou chamado de serialização. Para isso, eu gerei o código sequencial 1 para essa camiseta e o 2 para essa camiseta. Eu tenho aqui um outro produto, uma camiseta branca, só que a serialização para esse produto vai voltar ao número 1. Ou seja, se eu tiver uma outra camiseta branca, não vai ser mais o 1, vai ser o 2. E como é que consegue gravar esses códigos dentro de uma etiqueta? Ela tem a antena, que é essa parte metálica, é ela que faz funcionar a integração entre um equipamento RFID de leitor com a etiqueta. E bem aqui nesse ponto preto, vocês vão perceber que é bem pequenininho, é um chip. Dentro dele eu consigo armazenar os códigos dos produtos. Para você conseguir ler uma etiqueta RFID, você precisa de um leitor. Existem dois tipos de leitores, o móvel e o fixo. O móvel você vai usar para contagem de estoque, porque você tem que andar pela loja. O fixo você vai utilizar em caixas para fazer a leitura, em portais, ou seja, são locais onde que eu não tenho que ficar movimentando para fazer uma leitura de etiqueta. Aqui eu tenho um leitor para contagem, vocês podem perceber que essa parte de cima ela consegue girar e é ela que vai transmitir uma radiofrequência para a etiqueta, vai bater nessa antena aqui da etiqueta, a etiqueta vai conseguir energizar esse chip que está aqui dentro, ou seja, eu não preciso de bateria nessa etiqueta RFID para fazer ela funcionar, com a própria energia dessa radiofrequência eu consigo ter energia para ler o código daqui de dentro, e essa antena vai ter energia suficiente para responder para aquele leitor móvel aquele código que está dentro da etiqueta. Consequentemente, esse equipamento vai fazer o quê? Transmitir o código lido para os nossos softwares, que a gente chama RFID Moura. Esse equipamento aqui também é um leitor móvel, ele tem um sistema operacional embarcado, ou seja, eu consigo ter um aplicativo aqui dentro. Então você tem um visorzinho que você faz as operações ali, abre o aplicativo e ele faz a leitura e grava aqui dentro. Esse leitor móvel aqui, ele não tem tela. Para fazer a integração com o nosso software, você tem que conectar por Bluetooth, ou se não, ter um celular aqui que vai conversar com esse equipamento e aí ele vai transmitir a informação. Para os leitores fixos,
eu tenho esse daqui, que é muito útil para caixas, porque ele vai ficar no balcão, ele é uma prancheta, então ele não ocupa muito espaço do caixa, que você coloca os produtos ali em cima e que ele vai ler. E aí ele está conectado por USB no computador, ele vai transmitir a informação para o nosso software. Esta daqui é uma antena RFID, que também faz a comunicação com a etiqueta RFID, só que assim, ela não funciona sozinha. Essa antena, ela tem que ter um leitor RFID, que é esse daqui. E aí o que acontece? A antena, quando recebe o código desse produto que está na etiqueta, ele vai ser transferido por um cabo que passa para o leitor e o leitor vai comunicar com o software RFID por um cabo USB ou, se não, pela rede. Bom, então aqui ó, eu tenho um aplicativo que vai comunicar com esse equipamento por essa porta aqui de rede. Aqui eu tenho o cabo de energia. E aqui atrás, vocês podem perceber que tem 4 entradas. Então, nesse leitor aqui, eu consigo colocar 4 antenas dessa. Então, vamos pôr num cenário que eu estou dentro de uma loja que tem 4 caixas. Então, você pode comprar um leitor desse daqui e comprar 4 antenas dessa. Cada antena dessa vai ficar em um caixa. Se você comprar esse leitor aqui, ó, você vai ter que comprar 4 desses leitores. Só que o custo disso é muito alto, quando você poderia utilizar essa opção aqui. Para fazer funcionar esses equipamentos RFID, você precisa de um software. Então, nós temos aqui 3 softwares base que a gente trabalha, que é o Sysmoura. Nós temos um software que vai se integrar com outros sistemas e também temos o middleware, que é um aplicativo que vai comunicar com esses equipamentos e nós conseguimos transmitir essas leituras para qualquer outro sistema. Agora eu vou falar sobre o Sysmoura. Como é que é essa integração com a RFID? Aqui está a nossa tela de venda do nosso PDV, que fica lá no caixa. Para mostrar o produto, eu preciso abrir uma tela, que chama aqui, ó, importar RFID. Então, o que a pessoa vai fazer? Pegar o produto e colocar aqui em cima. E ele pode ir colocando um por vez, ou se não, pegar todos, né, 2 de uma vez e colocar aqui em cima. Que ele vai ler todos automaticamente. E vamos simular uma venda quando o cliente chega ali para entregar os produtos para a balconista fazer a leitura. Estou aqui na tela de venda e eu vou finalizar uma venda com um produto. Clico no botão importar RFID, coloco o produto aqui em cima e aí eu clico no botão finalizar. Quando eu faço isso, ele já adiciona na venda. Vou pressionar a tecla para abrir a tela de pagamento. Vou informar um cliente aqui, no caso dessa venda. E faço o pagamento. E concluo a venda. Então, lá dentro, o sistema já registrou aquela venda. Lembra que eu coloquei cliente lá naquela venda? Vou acessar a tela de troca de mercadoria e vou clicar nesse botão aqui, importar RFID. Quando eu coloco o produto aqui em cima, ele vai fazer a leitura e aí eu vou finalizar. Olha o que aconteceu aqui. Ele já adicionou o produto na tela, ele já trouxe o código da venda que foi feita e o meu nome. Se eu faço uma consignação de um produto, por exemplo, estou aqui, vou na tela de importar, li o produto que está em cima da antena, que está aqui. Vou pressionar a tela de consignação, vou colocar o meu nome, Thales.
e concluo. Quando eu devolver esse produto que está consignado, o sistema vai pressionar aqui, ele vai ler. Quando finalizar, olha o que aconteceu. Eu já sei que aquele produto foi consignado para o Thales Boali. Agora eu vou mostrar como é a contagem de estoque. Para fazer a contagem de estoque, eu vou utilizar o leitor .R900. E aqui no meu celular eu instalei um aplicativo para comunicar com esse leitor aqui. Eu vou ligar o equipamento, eu vou selecionar aqui na tela o meu leitor. Beleza. Ele deu conectado e aí ele já está pronto para fazer a leitura. E para eu fazer a leitura, eu tenho esse botão aqui. Quando eu deixo ele pressionado, ele começa a ler todas as etiquetas que estão perto da antena. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu só arrumar a webcam aqui para vocês verem. Vou colocar o leitor aqui em cima e pressionar o botão. Olha o que aconteceu. Ele conseguiu ler as 4 peças que eu tenho vinculado ao sistema e ele já trouxe na tela. Então imagina fazendo a contagem de estoque numa loja. Vocês vão andar pela loja usando esse equipamento e fazendo a leitura. E aí você vai ter uma opção dentro do sistema que é gravar contagem, que é essa daqui. Quando eu pressiono esse botão, olha o que dá uma mensagem aqui em cima, contagem gravada. E ele gerou um código. Se eu entrar aqui dentro do sistema, entrar nessa tela de contagem sequencial, olha o que vai acontecer. Eu vou ter os meus 4 produtos lidos e já dentro da tela de contagem sequencial para ser gravada e registrar dentro do sistema todo o estoque que eu contei. Esse leitor aqui, nós conseguimos ler as etiquetas RFID a 3 metros no máximo. Vocês estão vendo aí na webcam que eu tenho uma caixa, e essa caixa está cheia de etiqueta RFID. Eu tenho um aplicativo que consegue ler todas essas etiquetas RFID. Então vocês estão vendo aí o aplicativo, e eu vou selecionar a opção Ler Etiqueta. Eu vou pressionar o botão de leitura e reparem no número que está na tela aí no aplicativo. Eu vou pressionar o botão. Vocês estão vendo como é feita uma leitura? Olha quantos segundos eu levei para ler 141 etiquetas. É muito rápido. Por isso que eu consigo fazer a contagem RFID numa loja em 15 vezes mais rápido. Porque eu tenho essa eficiência de leitura. Nós temos um software chamado Provador Inteligente, que ele vai fazer uma função de interação com os consumidores. E o que é essa interação? É fazer com que, se a pessoa escolher um produto e entrar dentro de um provador, ele vai mostrar quais produtos a pessoa entrou dentro do provador e quais são as combinações de roupa com aquela que ela escolheu e também falar o tamanho e cores que aquele produto possui lá dentro da loja. Vou mostrar aqui como é que funciona. Essa antena vai ficar ali dentro do provador, num local estratégico, que na hora que a pessoa entre dentro do provador e consiga fazer a leitura. E aí vamos supor que ela pegou uma camisa polo e foi lá dentro do provador. Quando ele abrir essa tela e passar pela antena, automaticamente o sistema vai conseguir ler aquela peça de roupa e mostrar aqui do lado direito as roupas que combinam, o valor da peça e o nome dela, os tamanhos disponíveis para essa peça de roupa e as cores também que temos em estoque. Então, se a pessoa clicar aqui nessa cor, para a cor branca, você tem GG no estoque. Então, aqui, quando ela ler outro produto também, vou mostrar aqui, ó, colocar um outro produto,
ele vai aparecer na tela. E aí a pessoa pode escolher, pode vir e navegar aqui. Tem aqui também uma ferramenta de prevenção de furtos, que seria assim. Imaginem que vocês coloquem uma antena RFID na porta. Se uma pessoa passar por essa porta com um produto que tem a etiqueta RFID e esse produto não foi feito venda, o sistema vai alertar a pessoa no caixa que está passando aquele produto sem venda. Porque todo produto que sai da loja tem que ter uma movimentação de saída, que no caso seria uma venda. E além de registrar na tela qual é o produto, ele mostra a foto da pessoa que está saindo. E como que a gente conseguiu fazer isso? A gente colocou uma webcam, o sistema vai conseguir ler e vai registrar dentro do sistema. Só que, pessoal, tomem cuidado que tem alguns detalhes na implantação dessa antena, que é assim. Se você tiver produtos perto dessa antena, aquela antena tem que ser ajustada para não ler aquela peça. E um detalhe importante nessa prevenção de furtos. Se uma pessoa foi no provador e arrancou uma etiqueta e deixou a etiqueta lá dentro do provador e foi embora com esse produto, é óbvio, a antena não vai pegar esse furto. Tem um outro caso também, se a pessoa rasgar a etiqueta no meio, também não vai funcionar. Se a pessoa tiver com uma etiqueta RFID dentro de um metal, também não vai funcionar. Então, assim, tem vários casos que não tem jeito. A tecnologia RFID hoje, no momento, não consegue resolver para prevenir o furto. Vamos imaginar que aquela pessoa que gostou daquela calça, por exemplo, lá no provador, pediu para o vendedor foi lá no estoque e não achou a peça. Então, se aquela pessoa foi lá, não achou, o que ela vai fazer? Vai entrar dentro desse aplicativo. Eu tenho aqui a opção para selecionar um produto. No caso aqui, eu vou demonstrar para vocês, selecionando a camisa Moura feminina. Então, eu vou ter aqui, eu vou mostrar aqui na webcam, que eu tenho aquela camiseta. Aqui na tela, eu vou ter um botão Iniciar Busca. Camiseta feminina, pressionei Iniciar Busca. O que acontece? Nesse momento, eu estou apontando o meu coletor para cima, mas imagina lá numa menina numa loja, ela vai começar a fazer assim, em todos os produtos da loja. Quando ela apontar para o produto, o que vai acontecer? Vai exibir na tela que foi encontrado. Então, o que acontece? Como ela não encontrou naquele local o produto, provavelmente estava fora de local. A pessoa, por exemplo, sem querer, colocou numa outra prateleira. Então, ela vai conseguir encontrar usando essa ferramenta com esse nosso aplicativo RFID Moura. Temos uma opção que é para encontrar produtos que estão na localização errada, que seria assim, imagina que você tem uma loja com duas seções, a feminina e a masculina. Aí você quer tentar encontrar se tem algum produto masculino no setor de feminino. Então, olha aqui como eu mostrei na tela. Eu tenho aqui duas camisetas pretas femininas e eu tenho aqui atrás uma camiseta polo Moura branca que é masculina. Ou seja, o sistema vai começar a exibir na tela esse alerta com o produto que ele encontrou que não deveria estar naquele local. E vários clientes vão querer fazer a impressão dessas etiquetas RFID, porque tem modelos que tem uma película aqui em cima que permite essa impressão. E para isso nós usamos uma impressora para fazer a impressão, que eu consigo imprimir código de barras, eu consigo escrever qualquer coisa ali dentro, consigo imprimir logotipos. Esse modelo de impressora, se ela tiver a tecnologia RFID, quando você estiver imprimindo a etiqueta, na hora que a etiqueta sair da impressora, o código do produto já vai ser gravado. Para o cliente que não tem a impressora, é possível usar a antena RFID.
que seria essa daqui. Quando você der a entrada de nota fiscal, o que você vai ter que fazer? Vocês vão colocar os produtos em cima da antena e vão clicar num botão lá na tela de entrada de produto, que essa antena vai enviar um comando para essa etiqueta RFID, gravando o código do produto nela. Você tem um cliente que ele já tem o RFID implantado na loja dele. Já está tudo funcionando, sem o nosso sistema. Só que ele não tem esse aplicativo de contagem de estoque. Ou seja, ele vai passar a usar esse aplicativo no celular, vai fazer a leitura de todo o estoque dele usando o nosso aplicativo. E aí, o nosso aplicativo vai ter uma opção que vai gerar um arquivo TXT com esses códigos que foram lidos. Aí ele grava no nosso sistema, e aí o sistema deles vai importar esse arquivo texto e gravar no sistema dele a contagem. Agora é o seguinte, imagina que um cliente quer usar a tecnologia o RFID, mas só para controlar o estoque. Primeiro ele vai exportar os produtos no formato CSV, e ele vai importar dentro do nosso aplicativo. Aqui tem um aplicativo RFID. Olha o que ele vai fazer. Clicar aqui em importar em produtos. E primeiro vai abrir o arquivo, selecionar ele. Aí ele precisa fazer o seguinte. Lembra da etiqueta RFID? Eu preciso vincular essa etiqueta com o produto. Porque a etiqueta, quando ela vem do fornecedor, ela vem em branca. Eu vou entrar aqui dentro, numa tela gravar a etiqueta, vou selecionar o produto, informando pelo código ou buscando pelo nome, e eu vou clicar aqui, ó, gravar RPC e clicar nesse botão gravar a etiqueta. Coloco na minha antena e clico no botão gravar etiquetas. O que ele vai fazer? Ele vai gravar nessa etiqueta aqui o código do produto que eu lancei aqui dentro do sistema. Aí o que vai acontecer? Imagina que ele quer fazer uma contagem de estoque. Ele vai abrir o aplicativo no celular, ele vai selecionar a opção contagem de estoque, o celular vai se comunicar com o leitor e ele vai começar a fazer a contagem de estoque. Depois que feita a contagem usando o nosso aplicativo RFID Moura no celular, nosso sistema vai gerar um outro TXT contendo o código do produto e vai colocar na frente a quantidade que foi lida no estoque. E a gente vai exportar esse TXT. E o sistema dele vai ter que ler esse arquivo e atualizar o estoque de acordo com a contagem de estoque que foi feita dentro desse arquivo. Agora eu vou falar sobre a integração na indústria e no varejo. Vamos imaginar que um cliente que tem ali uma lojinha de roupa e ele quer fazer venda usando RFID. O sistema do cliente, ele tem que fazer uma integração com o nosso sistema usando arquivos texto. Ou seja, na hora que ele abrir o sistema na tela de venda, ele vai ter que mandar uma informação para o nosso aplicativo RFID Moura. Nosso aplicativo vai ler as etiquetas e nós vamos devolver um arquivo texto para ele contendo os códigos das etiquetas que foram lidas. E aí ele consegue saber pelo sistema dele que essa etiqueta RFID está vinculada ao sistema. Por que consegue saber? Porque quando ele precisa gravar o código do produto aqui dentro, ele também vai ter que mandar um comando de gravação para o nosso middleware. Nosso middleware vai gravar aqui dentro dessa etiqueta o código e vai devolver para ele. Aí ele grava o código que foi gravado dentro dessa etiqueta, vinculado ao produto, dentro do sistema dele. Então, o nosso papel é só ler a etiqueta e devolver para ele. Nós, da Moura Informática, implantamos a tecnologia RFID na Lupo e lá nós colocamos nessas caixas aqui, cada caixa uma etiqueta RFID.
Quando a etiqueta passa por esse local aqui que a gente chama de portal, aqui tem antenas RFID. Quando eu leio essas etiquetas RFID, eu transmito pelo middleware a etiqueta que foi lida e transmito para um banco de dados. Ou seja, nós fazemos esse trabalho de implantar a tecnologia RFID, colocando lá as antenas, né? E também colocamos o nosso software para fazer essa integração. Existem alguns casos que não lê a etiqueta e um desses casos é esse daqui. Se eu tiver uma etiqueta em cima da outra, não vai funcionar, porque uma antena RFID não pode estar em contato com a outra. Se eu pegar na etiqueta desse meio aqui, mais ou menos, não vai ler. Coloquei aqui no meio dessa pedra uma etiqueta e tentei ler. Não deu para ler, porque a pedra ela tem um material que não consegue fazer passar a radiofrequência sobre ela. Eu peguei só a pontinha da etiqueta aqui com a mão e fez a leitura. Esse caso aqui, eu tenho uma caixa. Aqui dentro desse saco tem muitas meias. Eu coloquei uma etiqueta no meio desse saco, conseguiu fazer ler. Só que tem casos também que a tecnologia RFID lê com dificuldade. Olha o que eu fiz aqui naquela mesma pedra que eu mostrei ali. Coloquei uma etiqueta aqui do lado. A pedra interferiu na leitura. Não quer dizer que não leu, ela até leu. Só que assim, se ela conseguia ler uma etiqueta sozinha a 3 metros, colocando a etiqueta na pedra, funcionou a 1 metro. Lá no local onde essas meias são produzidas, existe um jato d'água. Esse jato d'água é usado para umidificar o ambiente. E aí, quando a meia está sendo tecida, ela começa a pegar essa umidade. Lembra que eu falei que a etiqueta RFID tem alguns problemas com a água? Ou seja, se ela está ali no meio, a água começa a interferir na leitura. Então, teve várias etiquetas ali que eu até consegui ler, só que eu tive que ficar colocando a antena bem do lado para conseguir fazer a leitura. Ou seja, leu com dificuldade. O metal tem uma característica de refletir o sinal RFID. Então, vocês podem perceber que aqui que eu tenho um portal que, quando a antena RFID ela começa a emitir a radiofrequência, eu isolei aqui dentro do meu portal a radiofrequência para que a radiofrequência fique ali naquele meio e aumente a capacidade de leitura daquelas etiquetas. Se eu não tivesse esse portal aqui, o que aconteceria se a radiofrequência partisse desse lado? Essa radiofrequência ia embora. Ou seja, nesse caso, eu não teria uma eficiência de leitura. E se eu tivesse água ali perto, também poderia influenciar numa reflexão ou também numa refração. A água vai fazer o seguinte, quando a radiofrequência passar por aqui, olha o que pode acontecer, ela pode virar. E olha que fato interessante. Vocês podem perceber que tem uma área aqui fora, né? E aqui eu tenho várias caixas com a etiqueta RFID. Imaginem que eu peguei essas caixas e coloquei aqui nesse pátio, por exemplo, uns 2 metros para cá. E aqui é um setor de passagem. Várias pessoas passavam por aqui, por esse portal. E nós percebemos um problema. Quando as pessoas passavam por esse local, o RFID lia aquelas caixas que estavam a 2 metros de distância do portal. Por que ocorria isso? Por causa da refração da água que o ser humano possui. Então, quando eu passava ali em frente, a potência da antena ela estava tão alta que ela refletia na pessoa, batia na etiqueta, a etiqueta respondia para a antena que estava a 2 metros de distância. Então, muito cuidado na implantação. Não é simples fazer uma implantação de RFID, porque tem esses casos que tem que tomar cuidado.